Bem-vindos, alunos, mais uma videoaula do professor Sérgio. Hoje veremos como avaliarmos o equilíbrio hidroeletrolítico e também o equilíbrio ácido-base. Inicialmente vamos destacar as funções da água. A água é um carreador de nutrientes e também carreador de eletrólitos. É a água que leva todos os eletrólitos, todos os nutrientes aos diversos tecidos. Também a água participa da estrutura de macromoléculas, formando camadas de solvatação ou formando estruturas através de pontes de hidrogênio. Também a água participa ativamente de algumas reações químicas, chamadas reações de hidrólise. É o solvente para minerais, para vitaminas, para aminoácidos, glicose e outras macromoléculas. Também é lubrificante, principalmente das articulações. Absorve choques mecânicos e também regula a temperatura corpórea. A proporção de água do indivíduo ela varia de acordo com a idade e também varia de acordo com o tecido analisado. O recém-nascido possui 75% do seu peso corporal de água. Já um adulto, essa proporção é de 60% e no idoso de 50%. Comparando os tecidos, nós podemos observar que o cérebro possui 90% do seu peso de água, enquanto que o tecido adiposo apenas 10% do seu peso de água. Isso demonstra claramente a importância da água em determinados tecidos ou também a importância da água no decorrer da idade. Um adulto ele deve ingerir entre 1 litro e 1,5 litro de água por dia. Essa quantidade é suficiente para manter o equilíbrio dos fluidos. No estado de equilíbrio, a ingestão de água ela é equivalente ao que vai se perder de água. A principal fonte de água através da ingestão é por meio da ingestão oral. E o principal mecanismo de perda é através da excreção urinária. Além da excreção urinária, existe também a perda insensível de água, que é a perda através dos pulmões, da transpiração e das fezes, que pode chegar até 500 ml por dia de água. A água ela possui uma distribuição desigual entre os compartimentos. A maior parte da água está no compartimento intracelular, mas uma parte da água também está no fluido intersticial ou no fluido intravascular, que constitui em seu conjunto o compartimento extracelular. Então, a água é ingerida através de várias fontes, através de bebidas, alimentos e metabolismo. Também essa água chega até o espaço ou fluido extracelular, mantém-se em equilíbrio com o fluido intracelular. E desse equilíbrio ela pode ser eliminada através de urina, do ar aspirado, da transpiração ou das fezes. Sendo que no equilíbrio hídrico, a quantidade ingerida é relativamente igual à quantidade perdida de água. A perda de água, perda do líquido extracelular, melhor dizendo, tem algumas repercussões clínicas, como sede, anorexia, náuseas, distúrbios mentais, hipotensão ortostática, síncope, taquicardia, oligúria, diminuição do turgor da pele, olhos fundos, choque, coma e morte. Todas essas manifestações são em decorrência da perda desse líquido extracelular. As causas para se perder o líquido extracelular são várias, como trauma, como perda sanguínea, queimaduras, vômitos, diarreia, uso de diuréticos, doenças renal ou adrenal, que acontecem com perda de sódio, insuficiência cardíaca e a cirrose hepática. Ou seja, perda de líquido, perda de plasma, perda de volume sanguíneo. O ganho do líquido extracelular tem como consequências clínicas o ganho de peso, o edema, dispneia, ataque cardíaco, uma vez que vai forçar o coração a movimentar maior volume de sangue, hipertensão portal, varizes esofágicas, dentre outras manifestações clínicas. E as causas principais desse ganho do líquido extracelular: a insuficiência cardíaca, a cirrose hepática, uma vez que as proteínas que vão manter o equilíbrio hídrico,
elas podem não ser sintetizadas adequadamente. Síndrome nefrótica também é uma causa do ganho do líquido extracelular. A água e o sódio são distribuídas de forma irregular por todo o organismo. No líquido extracelular, nós observamos que existe cerca de 20% do peso o líquido extracelular, enquanto que o líquido intracelular, uma parte bem maior, é cerca de 40% do peso do corpo. Também a distribuição de sódio e potássio irregular. O sódio, a maior concentração de sódio, ela é encontrada fora da célula, cerca de 140 milimol por litro, e a maior concentração de potássio encontrada no espaço intracelular, cerca de 110 milimol por litro. Os principais eletrólitos podem ser divididos em dois grupos: o grupo dos cátions, que são o sódio, o potássio, o cálcio e o magnésio, e o grupo dos ânions, o cloreto, o bicarbonato, o fosfato e também o íon sulfato. No equilíbrio dinâmico, nós temos que a osmolaridade desses compostos, eles correspondem ao número de moléculas de soluto por massa de solvente ou por volume de solvente. A osmolaridade do plasma, ela varia de 275 a 295 miliosmolar por quilo, e ela vai depender das concentrações de sódio, de potássio, de glicose e de ureia, que são os principais componentes que contribuem para essa osmolaridade. Os eletrólitos que compõem o plasma, eles também têm algumas funções extremamente importantes, como, por exemplo, manter a pressão osmótica do plasma. É a concentração de eletrólitos que faz com que o líquido não extravase para os tecidos. Também regular a distribuição de água no organismo. Manutenção do pH fisiológico. Alguns desses eletrólitos estão envolvidos com o equilíbrio do pH no organismo. Regular a função cardíaca e muscular. Também alguns estão envolvidos com a contração do músculo, tanto cardíaco como muscular. Participar das reações de óxido-redução, também são cofatores enzimáticos, né? E participam como os cofatores enzimáticos. Quando olhamos o líquido extracelular, observamos que os cátions e os ânions, apesar deles no seu conjunto terem a mesma quantidade, a mesma concentração, eles participam com concentrações individuais diferentes. O principal íon extracelular, o principal cátion extracelular é o sódio, e o principal ânion extracelular vai ser o cloreto. Com relação ao líquido ou fluido intracelular, nós observamos que também eles apresentam um equilíbrio entre ânions e cátions. Entretanto, as quantidades individuais desses ânions, desses cátions, são relativamente diferentes. O cátion é o principal, o potássio é o principal cátion intracelular, enquanto o fosfato é o principal ânion intracelular. Os fluidos, eles variam de concentração com relação aos íons sódio, potássio, bicarbonato e cloreto. E essa variação, ela pode ser também um indício, né? Ela pode ter como resultado a pesquisa desses íons em diversos fluidos, diversos líquidos corporais, pode ser um indício de que o problema está acontecendo especificamente naquele fluido. Então, o suco gástrico, ou o fluido intestinal, ou a bile, possuem quantidades relativamente fixas de sódio, potássio, bicarbonato e cloreto, e a contribuição desses íons, desses líquidos, pode ser indício que o problema é relativamente localizado àquele órgão ou àquele tecido. No equilíbrio dinâmico, a soma das cargas negativas dos ânions, ela deve ser igual à soma das cargas positivas de todos os cátions. Isso é o que diz a lei da eletroneutralidade. Então, no plasma, no líquido extracelular, melhor dizendo, nós temos que todos os cátions somados, toda a carga
positiva, ela corresponde a 154 miliequivalente por litro e ela é contrabalanceada pelas cargas negativas dos ânions, que também corresponde a 154 miliequivalente por litro. Em todas as circunstâncias, o sódio vai se responsabilizar pela maior parte dos equivalentes catiônicos. E o bicarbonato vai ser o elo entre o equilíbrio ácido básico e o equilíbrio hidroeletrolítico, porque é um ânion que faz parte dos dois sistemas. E também assim, para se manter a eletroneutralidade, na vigência de queda de bicarbonato, ocorre um aumento de cloreto e vice-versa. Então, para que se mantenha a eletroneutralidade, a perda de um ânion tem que ser compensada pelo aumento de um outro ânion. No caso do bicarbonato diminuindo, ocorre um aumento de cloreto para compensar essa perda de carga negativa. O sódio é o principal determinante da osmolaridade do plasma. Ele representa 90% de todos os 154 milimol dos cátions inorgânicos. O rim é o principal órgão que vai regular a quantidade de água e também a quantidade de sódio extracelular. Quando a quantidade de sódio plasmático cai, é chamado de hiponatremia. Esses valores caem abaixo de 136 milimol por litro, e quando a quantidade de sódio sobe acima de 150 milimol por litro, é chamado de hipernatremia. A medida do sódio pode ser feita em qualquer uma dessas amostras: soro, plasma, sangue, suor, urina, fezes ou fluidos gastrointestinais. Os valores de normalidade são entre 135 e 145 milimol por litro no soro, tanto em adultos como de crianças, e pode ser feito a sua medida através da espectrometria de absorção atômica, espectrometria de emissão de chama, mas também eletroquímica e eletrofotometria. Nesse caso, a hemólise não vai provocar nenhum tipo de alteração, mas amostras lipêmicas sim vão provocar interferências nas análises e precisam ser ultracentrifugadas. Bem, vamos ver aqui como é o princípio dessa espectrometria de emissão atômica, né? Então, átomos neutros que vão ser excitados por uma fonte de calor, elas vão emitir luz em comprimentos de ondas específicos para o sódio, específico para o potássio, específico para o cálcio. Então, nós temos aí que quando esses átomos são excitados, os elétrons eles mudam, eles sobem em sua camada de valência, porque eles ganham energia dessa luz que foi gerada. Então, essa luz gerada ela produziu um elétron mais excitado com grande energia. Quando esse elétron volta à sua camada de valência, ele emite a luz em comprimento de onda específico, característico daquele íon. O potássio é o principal cátion intracelular. Apenas 1,5 a 2% do potássio total pode estar presente no fluido extracelular. O potássio plasmático ele é um indicador relativamente bom do estoque total de potássio, uma vez que está em equilíbrio com o potássio intracelular. Apenas alterações pequenas na concentração do potássio entre o líquido extracelular e o líquido intracelular podem resultar em alterações importantes na sua concentração no soro. A concentração normal do potássio é entre 3,5 e 5 milimol por litro. Quando essa concentração ela cai abaixo desse valor, chama de hipocalemia, e pode indicar sintomas neuromusculares. E quando esses valores são acima de 5 milimol por litro, é considerado uma hipercalemia e pode indicar uma insuficiência renal. Também o potássio pode ser medido em qualquer das amostras. Também o potássio pode ser medido em qualquer das amostras do sódio. A metodologia também é a mesma, mas algumas observações precisam ser feitas. Então, cuidado com a hemólise, uma vez que o potássio é intracelular, e a hemólise vai liberar o potássio dos eritrócitos, consequentemente aumentar a concentração desse cátion na amostra. Coletar o sangue com heparina, manter o sangue em temperatura de 25
e 37 graus Celsius, separar o plasma o mais rapidamente possível para que não ocorra a hemólise, e também a atividade muscular ela vai interferir, uma vez que o potássio celular ele pode extravasar para o plasma. Então, durante a dieta, nós ingerimos o potássio ele cai no líquido extracelular e mantém-se em equilíbrio com o líquido intracelular. E esse potássio ele pode ser eliminado pela urina, pelos líquidos intestinais, através da diarreia, e também vai ser eliminado através de drenagem cirúrgica no pós-operatório. Faixa de referência, acima disso na hipercalemia ou abaixo disso na hipocalemia, representa um perigo de vida. O cloreto é o ânion mais abundante no líquido extracelular. Na ausência de distúrbios ácido-básicos, as concentrações de cloreto elas são bem parecidas com as concentrações de sódio, e a concentração plasmática de cloreto é útil também na diferenciação, no diagnóstico dos distúrbios ácido-base. A diminuição do cloreto é chamada de hipocloremia e o aumento é chamado de hipercloremia. A hipocloremia ocorre quando a perda intestinal de bicarbonato. Então, o bicarbonato e o cloreto eles estão intimamente ligados através de um transporte, de um contratransporte. Quando o cloreto entra, quando o bicarbonato entra na célula, o cloreto sai. Então, nós temos que há uma perda de bicarbonato, e o perda intestinal de bicarbonato causa hipocloremia. Também a hipocloremia pode ser causada por nefropatia, por insuficiência adrenal e também por alcalose metabólica. A hipercloremia acontece na acidose metabólica, na desidratação, na insuficiência renal aguda e também na diabetes insípido. O cloreto pode ser medido qualquer uma dessas amostras, soro, plasma, urina, suor, fezes, e pode ser feita através da titulação mercurimétrica, espectrofotometria, titulação coulométrica, amperométrica, através da condução elétrica desse íon, e eletrodos seletivos de íons. Os valores de referência ficam em torno de 98 a 107 milimol por litro em adultos. A hemólise ela não causa alterações nas concentrações. A determinação fecal ela pode ser útil no diagnóstico de alcalose hipoclorêmica, uma vez que o cloreto está sendo eliminado. E análise no suor ela pode confirmar a fibrose cística. Os íons bicarbonato, eles vêm praticamente todo ele vem do CO2 do plasma, e a mensuração do CO2 que faz parte do perfil eletrólito, ela é usada principalmente para avaliar a concentração do bicarbonato. E o bicarbonato, além do equilíbrio eletrolítico, também participa do equilíbrio ácido-base. Além desses íons, desses ânions que vimos até agora, existe também a determinação do ânion gap, ou déficit de ânion. Então, de acordo com a lei da eletroneutralidade, cátions e ânions precisam estar iguais. A quantidade de cátions, a quantidade de cargas geradas pelos cátions, igual à quantidade de cátions gerados pelos ânions. Só que normalmente são medidos somente cloreto e bicarbonato. Os outros ânions entram no chamado ânion gap. Os valores de referência desse ânion gap é de 8 a 16 milimol por litro. Eles podem estar aumentados ou diminuídos. Estão aumentados quando há uma diminuição dos cátions não medidos. Cátions não medidos como hipocalcemia ou hipomagnesemia. Eles estão aumentados também quando há um aumento dos ânions não medidos, como os íons fosfato, hiperfosfatemia, hipersulfatemia e acidose metabólica. O ânion gap também pode estar reduzido quando há uma diminuição dos ânions não medidos na hipoalbuminemia e na hipofosfatemia, ou quando há um aumento dos cátions não medidos, no caso da hipercalcemia e hipermagnesemia, também para proteínas gama-globulinas policlonais. Também reduzem o ânion gap. O equilíbrio entre a entrada e a produção de íons hidrogênio mantém o pH
estável, né, que é a homeostasia do pH. O organismo ele dispõe de vários mecanismos para regular, para trazer o pH para a normalidade. Então, o pH normal gira em torno de 7,4, podendo variar de 7 a 7,8, abaixo de 7 é chamado de acidose, acima de 7,8 é considerado alcalose. Boa parte desse pH ele é regulado pela produção de ácidos pelo metabolismo celular. Ácidos que vêm da produção de dióxido de carbono, do ácido sulfúrico, dos aminoácidos sulfurados, dos ácidos orgânicos e dos cetoácidos, né? Os corpos cetônicos e também ácidos orgânicos como ácido úrico, como ácido lático, que são chamados ácidos não voláteis. De acordo com a produção desses ácidos e com a sua neutralização pelos tampões celulares, nós controlamos nosso pH em torno de 7,36 e 7,46. Boa parte desse controle é feito através dos mecanismos respiratórios. Entretanto, a participação de CO2 e O2 são diferentes nesse mecanismo respiratório. O aumento na concentração do CO2 ele age no centro respiratório cerebral, fazendo com que haja um controle da frequência respiratória a fim de eliminar mais esse CO2. Pouco do O2 vai agir no centro respiratório, interferindo na frequência respiratória. Entretanto, o oxigênio ele age nos baroreceptores do arco aórtico, né? Nos núcleos carotídeos do arco aórtico. Então, baixa concentração de O2 interfere, controla os batimentos cardíacos, a frequência cardíaca, através de um controle por hipóxia. Então, nós temos aqui um exemplo de como esse controle ocorre. Então, na diminuição da frequência respiratória, nós temos um aumento da pressão de CO2, uma vez que esse CO2 não é eliminado. Esse CO2 em altas concentrações ele vai se transformar em ácido e vai reduzir o pH. A redução do pH, ou melhor, o aumento da pressão do CO2, age no centro respiratório, aumentando a frequência respiratória e, consequentemente, eliminando esse CO2, trazendo o pH para a sua normalidade. Com relação ao mecanismo do O2, nós temos que diminuição da frequência respiratória produz uma diminuição da pressão de oxigênio, uma hipóxia dos corpos carotídeos. Isso controla a frequência cardíaca, aumentando, né, o volume de sangue que chega até o pulmão e, consequentemente, a quantidade de sangue que vai ser reoxigenado. O pH ele é controlado por dois mecanismos distintos. Um desses mecanismos é o respiratório, controlado pelos pulmões, que regula a concentração ou a pressão de CO2, e outro é controlado pelos rins e pelos eritrócitos, que é o componente metabólico do equilíbrio ácido-básico, e é regulado pela quantidade ou pela concentração de bicarbonato. Então, nós temos aqui que o CO2, que é produzido pelos tecidos, juntamente com todos aqueles ácidos que nós vimos que são produzidos pelos tecidos, eles são absorvidos pelo eritrócito. O eritrócito converte o CO2 em ácido carbônico através da anidrase carbônica. Esse ácido carbônico ele rapidamente se dissocia em íons bicarbonato e em prótons H+. Os prótons H+ são tamponados pela hemoglobina, e os íons bicarbonato eles vão ser veiculados juntamente com os íons H+ para o pulmão, formando novamente no pulmão o ácido carbônico, que vai se dissociar liberando o CO2. Mas o íon bicarbonato é um excelente íon para tamponar também a produção dos ácidos pelo organismo de uma forma geral. Então, o íon bicarbonato ele vai ser veiculado pelo eritrócito, mas ele vai ser filtrado, ele vai ser liberado como íon bicarbonato no plasma e vai ser filtrado pelas células renais. Através dessa filtração, o bicarbonato pode neutralizar os ácidos da urina ou pode ser reabsorvido para neutralizar os ácidos produzidos no plasma.
Dessa forma, nós temos um equilíbrio entre a produção de bicarbonato ou a eliminação do CO2. Então, quanto mais CO2 vai ser eliminado, há necessidade de que bicarbonato se transforme em ácido carbônico e posteriormente em CO2. Quanto menos bicarbonato foi eliminado, quanto menos CO2 foi eliminado, mais bicarbonato vai permanecer no plasma e, consequentemente, ter condições de neutralizar mais ácidos. Então, a regulação do pH no organismo ela vai depender de mecanismos pulmonares, da eliminação ou da retenção do CO2, ou de mecanismos renais, na reabsorção de bicarbonato ou na excreção de íons hidrogênio. E nesse meio nós temos os eritrócitos que mantêm, a ligação entre esses dois mecanismos. Existem também, além desses mecanismos dinâmicos, existem também os tampões, como a hemoglobina, que vai se ligar aos prótons H+. Proteínas também fazem esse papel, não só a hemoglobina, outras proteínas. O tampão fosfato e também o bicarbonato vai ser importante nesse mecanismo de ligação dos prótons H+, e, consequentemente, da regulação do pH naquela faixa de normalidade. Quando essa faixa de normalidade ela foge para cima ou para baixo com relação à concentração de H+, nós temos o que se chama de acidose ou alcalose. Na acidose nós temos um aumento na concentração de H+, e na alcalose uma redução na concentração desse próton H+. Então, qual a causa primária da acidose metabólica? É a diminuição da concentração de bicarbonato. E, geralmente, o órgão afetado é o rim. Então, quando o rim não consegue absorver ou reabsorver esse bicarbonato, a concentração cai e essa concentração esse bicarbonato em escassez não tem condições de neutralizar a produção de ácido intracelular, causando acidose metabólica. Quando o rim consegue filtrar e ele reabsorve muito mais do que filtra, nós temos um aumento na concentração desse bicarbonato e isso vai gerar uma alcalose metabólica. Também esse sistema, esse controle pode ser feito através da função pulmonar, aumento nas concentrações, aumento na pressão de CO2, provocada principalmente por retenção desse CO2, por diminuição da frequência respiratória, pode gerar uma acidose metabólica, ou melhor, uma acidose respiratória, e a diminuição na pressão desse gás, do CO2, por diminuição da frequência respiratória, pode causar uma alcalose respiratória. Entretanto, esses distúrbios de acidose e de alcalose respiratória ou metabólica, eles podem ser regulados, eles podem ser contrabalanceados, eles podem ser compensados por alterações em outros sistemas. Então, durante uma acidose metabólica, nós temos a diminuição do pH, que tem como causa primária diminuição do bicarbonato, como nós vimos. Para compensar essa diminuição do bicarbonato, o pulmão ele compensa através de uma diminuição também da pressão de CO2. Então, o CO2 ele vai ser mais eliminado para impedir que a acidez aumente ou para compensar essa acidez produzida pela diminuição do bicarbonato. Também nós temos que na acidose respiratória há uma diminuição do pH, não em consequência da produção do bicarbonato, mas em consequência da produção ou da retenção do O2. Então, nós temos do CO2. Nós temos um aumento da pressão do CO2 na acidose respiratória, que é compensado pelo aumento na produção ou na concentração de bicarbonato. E durante a acidose mista, nós temos uma grande diminuição do pH, que é resultado tanto do aumento do CO2, como também da diminuição do bicarbonato. Isso produz uma diminuição drástica do pH plasmático. A acidose respiratória é clinicamente a alteração mais comum do que a alcalose. Ela é causada geralmente por uma doença pulmonar obstrutiva crônica, uma vez que o CO2 não tem
por esse processo obstrutivo, o CO2, que deveria ser eliminado pelo pulmão, ele vai ser retido, ele vai se transformar em ácido carbônico e, portanto, diminuir o pH. Além da DPOC, também ataques asmáticos graves podem resultar em acidose respiratória, e a acidose respiratória também pode ser causada por uma hipóxia, por insuficiência respiratória. Todos esses casos, nós teremos retenção da pressão de CO2, retenção do CO2 e, consequentemente, formação de ácido e diminuição do pH. Na acidose metabólica, nós temos a produção de ácidos, como os corpos cetônicos, que se acumulam no plasma e, consequentemente, irão diminuir o pH. Também a produção de ácido lático por meio da geração desse produto no músculo em elevada atividade. Também insuficiência renal pode causar acidose metabólica, uma vez que esses ácidos voláteis eles não serão eliminados adequadamente, e a perda excessiva de bicarbonato por defeitos nos mecanismos de reabsorção ou por perda de bicarbonato presente no líquido intestinal por diarreia intensa, também é um motivo de acidose metabólica. Também a alcalose, ela também é regulada por mecanismos compensatórios. Então, a alcalose metabólica, aumento do pH, ela é produzida principalmente por aumento do bicarbonato para compensar a um aumento da pressão do CO2, consequentemente diminuição do pH, e aí retorno para o equilíbrio. Na alcalose respiratória, nós temos então um aumento do pH em virtude da diminuição da pressão do CO2, como compensação a uma diminuição do bicarbonato. E na alcalose mista, nós temos um grande aumento do pH em virtude de alterações tanto da pressão do CO2, uma diminuição da pressão do CO2, como um aumento nas concentrações de bicarbonato. A alcalose respiratória, ela se deve principalmente ao fato de ocorrer uma hiperventilação originada por exercícios, por ataque de ansiedade ou até mesmo por febre. Então, durante essa hiperventilação, há uma eliminação muito intensa do CO2, descompensando o organismo com essa eliminação e, consequentemente, eliminando o ácido que estava no plasma, produzindo assim um aumento do pH e uma alcalose respiratória. Durante a alcalose metabólica, essa alcalose está frequentemente associada às concentrações de potássio anormalmente baixas no plasma. Se o potássio está baixo no plasma, consequentemente o potássio vai entrar pouco para a célula e, consequentemente, vai eliminar pouco íon H+, pela célula, uma vez que o transporte de H+ e o transporte de potássio eles são regulados pela mesma proteína que transporta o potássio para dentro da célula, transporta em troca de prótons H+. Se o potássio está baixo, consequentemente o H+ também vai ser eliminado pouco e, consequentemente, produzir uma alcalose metabólica. A alcalose metabólica grave pode também resultar de perda maciça de íons de hidrogênio pelo estômago durante um vômito, e pode ocorrer também após a administração intravenosa de doses altas de bicarbonato, por meio de alguns procedimentos. Então, nessa tabela nós temos os mecanismos compensatórios respiratórios e metabólicos dos distúrbios ácido-básico. Então, durante a acidose metabólica, nós temos como alteração primária uma diminuição do CO2, a diminuição do bicarbonato plasmático. Para compensar, ocorre uma diminuição da pressão de CO2 por meio de uma hiperventilação, por exemplo. Então, ocorre uma diminuição das concentrações de bicarbonato. O organismo compensa alterando a frequência respiratória. Uma hiperventilação vai eliminar mais o CO2 e, consequentemente, vai reduzir essa acidose metabólica. Esse mecanismo ele compensa em torno de minutos a horas. Durante a alcalose metabólica, nós teremos um aumento nas concentrações de bicarbonato,
Como compensação, o organismo ele aumenta a pressão do CO2 através da hipoventilação. Na acidose respiratória, nós teremos um aumento da pressão do CO2 e, como mecanismo compensatório, ocorre um aumento na reabsorção renal do bicarbonato. E na alcalose respiratória, nós teremos uma redução na pressão do CO2 e, como mecanismo compensatório, há uma diminuição na reabsorção renal de bicarbonato. Então, essa diminuição da absorção do bicarbonato vai fazer com que esse pH que estava elevado ele possa ser reduzido e volte ao seu teor normal. Além desses mecanismos compensatórios, o próprio interior da célula pode compensar, né? Ele pode tamponar esse pH. Então, o H+ que entra na célula, ele entra em troca de potássio, né? Como nós vimos. Então, o H+ é liberado em troca da entrada de potássio. Mas o mesmo também é verdadeiro. O H+ ele pode entrar na célula em troca da saída do potássio. Então, isso significa que na acidemia nós temos grande quantidade de H+ fora da célula, no líquido plasmático, por exemplo. Então, na acidemia, se nós temos grande quantidade de H+, significa que nós temos uma grande saída de potássio, nós temos uma hipercalemia, porque essa grande quantidade de H+ vai entrar na célula e, consequentemente, vai liberar aí o potássio. Na alcalemia, nós temos uma grande quantidade de hidroxilas no plasma. Para compensar, o H+ intracelular, ele sai para neutralizar esse H+, e, consequentemente, o potássio vai ter que entrar, produzindo assim uma hipocalemia. Então, nessa figurinha nós temos, é mais fácil visualizar o tamponamento intracelular na acidose. Se nós temos uma acidose, nós temos grandes quantidades de H+. Para se manter o equilíbrio, esse H+ ele vai entrar para a célula, e a necessidade da entrada de H+ ela é feita através do transporte de potássio para fora. Então, na acidemia, nós temos uma hipercalemia. Ao contrário, na alcalose, a necessidade de que esse H+ ele saia da célula para neutralizar essas hidroxilas livres. Se ele sai em grande concentração, o potássio vai ter que entrar também na mesma velocidade, produzindo assim uma hipocalemia. O CO2 ele é transportado pelo eritrócito, mas ele é transportado de diversas formas. 70% do CO2 ele é transportado na forma de bicarbonato. 20% é transportado na forma ligada à hemoglobina, e 10% ele permanece dissolvido no plasma. Quando o eritrócito chega até o pulmão, ele vai trocar o CO2 por O2. Isso acontece porque a pressão de O2 no pulmão é muito alta. Grandes concentrações de O2 vão deslocar o CO2, eliminando assim o CO2 e fazendo com que o O2 se ligue ao eritrócito. Então, nós temos aqui que o CO2 produzido pelos tecidos, ele pode estar em várias formas. Ele pode estar dissolvido no plasma, mas ele pode entrar no eritrócito, se transformar em bicarbonato ou em ácido carbônico e depois ser dissociado em bicarbonato. O CO2 pode ficar ligado diretamente à hemoglobina, que são aqueles 20% que eu falei no slide passado. Esse bicarbonato ele pode ser trocado através do cloreto, no mecanismo de contratransporte. O bicarbonato sai e o cloreto entra. Quando esse eritrócito chega no pulmão, o bicarbonato ele é absorvido em troca também do cloreto. Esse bicarbonato se transforma em ácido carbônico, e a anidrase carbônica quebra ele em CO2 e água. O CO2, portanto, é eliminado em troca do oxigênio pulmonar. Os mecanismos renais de regulação ácido-básica são importantes para controlar, portanto, os teores de bicarbonato e
os vários ácidos produzidos no organismo, eles precisam ser tamponados por esse bicarbonato. E a excreção desse ácido e a conservação do bicarbonato elas vai ocorrer através de diversos mecanismos, como a troca do sódio com próton, produção de amônio e excreção do íon amônio, e excreção de H+, por meio do ácido fosfórico, excreção de ácidos como ácido sulfúrico, hidroclorídrico, fosfórico, e o reaproveitamento do bicarbonato filtrado. Então, o bicarbonato que foi filtrado, ele não consegue atravessar a membrana do túbulo renal. Ele precisa sofrer uma conversão em CO2 através da anidrase carbônica tubular. CO2 ele vai passar livremente para as células renais, células tubulares. Lá dentro ele vai se reassociar também através da anidrase carbônica em ácido carbônico e depois dissociar em bicarbonato e H+. Esse H+, ele pode retornar livremente para a luz do túbulo, mas o bicarbonato ele vai ser reabsorvido para o espaço, para o espaço vascular, para o plasma. Essa reabsorção do bicarbonato ela acontece unicamente no túbulo proximal. Já no túbulo distal, nós não temos mais o bicarbonato, uma vez que ele foi reabsorvido no túbulo proximal. Mas nós temos amônia, produzido pelo metabolismo do glutamato e da glutamina. Também temos íons fosfóricos que precisam ser tamponados. De que forma eles vão ser tamponados? O bicarbonato não vai ser reabsorvido, mas ele vai ser produzido no túbulo distal. Produzido através da entrada do CO2, formação de ácido carbônico e dissociação em bicarbonato e H+. O bicarbonato volta para o sangue para tamponar o sangue e o H+ vai ser eliminado para tamponar o líquido do túbulo distal, tamponar a amônia e tamponar também o ácido fosfórico. Então, a acidose metabólica, as causas clínicas, essa tabelinha mostra as causas clínicas dos distúrbios ácido básico. A acidose metabólica é principalmente causada por diabetes mellitus, acetoacidose, acidose lática, insuficiência renal, de eliminação dos ácidos inorgânicos, diarreia grave, perda de bicarbonato, drenagem cirúrgica do intestino, que também vai produzir uma perda de bicarbonato, perda renal de bicarbonato pela acidose tubular renal tipo 2 e perda também ou redução da excreção renal de H+. A acidose respiratória é causada principalmente por doença obstrutiva crônica das vias aéreas, asma grave, parada cardíaca, depressão do centro respiratório e fraqueza dos músculos respiratórios, além de deformidade do tórax e obstrução das vias aéreas. Então, na acidose metabólica, a produção de ácido é muito grande e esse ácido vai ficar retido no plasma, consequentemente vai diminuir o pH. Na acidose respiratória, nós teremos retenção de CO2 em virtude da dificuldade respiratória e da falta de eliminação desse CO2 pelos tecidos. Na alcalose metabólica, é causada principalmente por vômitos, perda de íons de hidrogênio, a aspiração nasogástrica desses íons hidrogênios, hipocalemia e administração intravenosa de bicarbonato. E na alcalose respiratória é causada principalmente pela eliminação do CO2 muito rapidamente, por meio de hiperventilação, ansiedade e febre, doenças pulmonares associadas à hiperventilação, anemia e envenenamento por salicilatos. Para se medir o componente ácido básico, se utiliza a gasometria, que consiste na leitura do pH e também das pressões parciais de oxigênio e de CO2 em uma amostra de sangue. Esses parâmetros eles vão ser comparados com os parâmetros internos do gasômetro. Então, esse aparelho é o gasômetro. Esse gasômetro ele vai sugar o sangue, seja ele arterial ou seja ele venoso, e irá medir os três parâmetros, o pH, a pressão de CO2 e a pressão de oxigênio também. A amostra pode ser tanto sangue arterial como sangue venoso. Entretanto, é importante saber a origem da amostra para saber qual é
como se vai interpretar, como se vai analisar os resultados dessa amostra. Então, quando se está interessado em avaliar a performance pulmonar, é melhor utilizar o sangue arterial, pois nós teremos informações a respeito da hematose produzida entre o sangue e o pulmão. Se o objetivo for avaliar apenas a parte metabólica, pode ser feito através da gasometria venosa normalmente. Então, a gasometria é indicada para avaliação da ventilação, pressão de CO2, a avaliação da oxigenação, pressão de O2, da condição ácido básico, além do pH, as duas pressões anteriores, resposta do paciente à terapia, diagnóstico de algum problema ácido básico ou evolução clínica, em virtude de algum tratamento. O sangue arterial e o sangue venoso eles variam em virtude desses parâmetros analisados, H+, pH, PCO2 e PO2 e bicarbonato. Então nós teremos os valores para o sangue venoso um pouco acima do que o sangue arterial, apenas a pressão de O2 obviamente é maior no sangue arterial. Então, se o pH tiver entre 7,35 e 7,45 é considerado normal, abaixo desse valor acidose, acima desse valor alcalose. Com relação à pressão do CO2, entre 35 e 45 considerado normal, abaixo disso é considerado alcalose, acima é considerado acidose, uma vez que o CO2 ele contribui com a formação do ácido carbônico. Já o bicarbonato, em torno de 22 a 28 é considerado normal, abaixo de 22 acidose, acima de 28 alcalose. O bicarbonato ele também pode ser medido em diversos tipos de amostra. Para se medir o bicarbonato, pode-se utilizar a acidificação ou a alcalinização da amostra. Se for acidificado, o que se vai medir é o CO2. Se for alcalinizado, o que vai se medir é o bicarbonato. Uma consideração importante a se fazer é que o CO2 ele pode passar do ar para a amostra. Então, os tubos precisam ser tubos a vácuo, a coleta precisa ser a vácuo, para que não haja troca do CO2 atmosférico com o CO2 da amostra. Então, se nós tivermos H+, esse H+ vai reagir com o bicarbonato, formando ácido carbônico que vai se dissociar em CO2 e água. Então, na acidificação, iremos medir o CO2. Já o OH vai reagir com o ácido carbônico, formando água e formando bicarbonato. Então, se nós alcalinizarmos, iremos medir diretamente o bicarbonato. Também podemos utilizar um método enzimático, na qual o bicarbonato vai reagir com fosfenolpiruvato através da enzima fosfenolpiruvato carboxilase, formando o oxalacetato. E o oxalacetato vai ser substrato da malato deshidrogenase, consumindo o NADH, formando-se um malato. Então, a redução na absorção, a redução na absorbância do NADH em 340, ele vai refletir o conteúdo de CO2, o conteúdo de bicarbonato e, consequentemente, o conteúdo de CO2. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido o assunto, espero que vocês tenham gostado. Qualquer comentário, qualquer dúvida, como sempre, podem postar aqui no YouTube mesmo. Muito obrigado e até a próxima videoaula.